Vamos falar sobre as eleições de 2022. O tempo passa e cresce a expectativa entre os aliados ao Palácio da Abolição sobre o nome a ser lançado pelo PDT ao governo do estado. Nos bastidores, muitas conversas, especulações e também articulações para manter unida a aliança que é liderada pelo PDT. Carlos Alberto chega agora com as informações dos bastidores políticos. Os aliados ao Palácio da Abolição estão de olho nos desdobramentos das conversas que nos últimos dias envolvem com mais intensidade as lideranças estaduais e nacionais do PDT sobre o nome do partido ao governo do estado. A expectativa sobre essa definição cresce, porque na agenda do PDT o nome deve ser apresentado entre os dias 10 e 15 de julho. A sigla tem 4 opções ao governo do estado: o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, a governadora Isolda Sela, o deputado Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Os líderes do PDT já fizeram também leituras sobre os números da pesquisa que mostra a preferência dos eleitores sobre os pré-candidatos. Os números não foram divulgados e são usados para a mais importante definição que o PDT adotará na busca pela hegemonia política do estado. A governadora Isolda Sela, que é pré-candidata, com o apoio do ex-governador Camilo Santana do PT e do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, deu uma declaração que tranquiliza os aliados temerosos de divisão no PDT. Segundo Isolda, seja qual for o nome escolhido, todos os demais pré-candidatos estão unidos para fortalecer o projeto administrativo iniciado em 2007, que tem como um dos principais aliados o PT. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Surge mais um fato político nas últimas 24 horas sobre essa discussão em relação ao nome a ser lançado pelo PDT ao governo do estado. O prefeito de Caucaia, Vitor Valim, que se integrou à base de apoio político e administrativo ao Palácio da Abolição, pelas mãos do então governador Camilo Santana e do senador Cid Gomes, defendeu nessa terça-feira à noite, durante solenidade de inauguração de obras e lançamento de programas no município de Caucaia, o direito da governadora Isolda Sela concorrer à eleição ou a reeleição. Vitor disse estranhar que seja tolhido esse direito da atual governadora disputar um novo mandato. Abre aspas, declarações de Vitor Valim. Me estranha uma governadora, professora, que mostrou o seu trabalho como secretária municipal, secretária estadual, vice-governadora, ser tirado dela o direito à reeleição. Disse Vitor Valim ao afirmar ainda que nada mais natural que uma mulher, nesse mundo tão presente masculino na política, ter direito à reeleição. As declarações de Vitor Valim se somam ao movimento de outros líderes de partidos que decidiram assumir apoio à candidatura de Isolda Sela, como, por exemplo, o ex-governador Camilo Santana, o presidente regional do PP, o deputado estadual, melhor dizendo, Zezinho Albuquerque, e também manifestações do prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Já o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, conta com o apoio do ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes e também do prefeito de Fortaleza, José Sarto. Roberto Cláudio se movimenta, mantém a agenda de encontros e viagens no interior do Ceará e também reuniões com lideranças políticas e comunitárias na Grande Fortaleza. Nesse momento, as expectativas se voltam para uma pesquisa realizada pelo PDT para avaliar o perfil, o desempenho de cada um dos 4 nomes que o PDT tem na disputa ao governo do estado. Antes do jornalista Beto Almeida chegar para falar sobre esse assunto, eu quero me antecipar aqui, trazendo também agora o Sátiro Salles para falar sobre a movimentação do MDB. O presidente da executiva regional do MDB e pré-candidato à Câmara Federal, Eunício Oliveira, acompanha a movimentação e reuniões entre as lideranças do PDT sobre o nome ao governo do estado. Sátiro Salles. Integrante do grupo do MDB que articula apoio ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-senador Eunício Oliveira acompanha de perto os movimentos nos bastidores políticos, com atenções voltadas ao nome a ser escolhido pelo PDT ao governo do estado. Eunício, que é pré-candidato à Câmara Federal, se aliou aos dirigentes estaduais do PT, que defendem a candidatura à reeleição da governadora Isolda Sela. O ex-presidente do Senado mantém um diálogo com o ex-governador do estado Camilo Santana e a pré-campanha do presidenciável Lula os aproximou ainda mais no cenário político estadual. Eunício, que em 2014
foi candidato a governador e chegou ao segundo turno na disputa contra Camilo Santana, não descarta a possibilidade de voltar a concorrer ao Palácio da Abolição, mas para interlocutores manifesta o desejo de trabalhar forte pela candidatura do ex-presidente Lula e, ao mesmo tempo, voltar a Brasília como deputado federal. O ex-senador cearense faz parte da ala do MDB, que assumiu apoio ao presidenciável Lula, mesmo a sigla tendo construído uma aliança com o PSDB para lançar a candidatura da senadora Simone Tebet. Sobre as eleições proporcionais, Eunício estima que o MDB elegerá pelo menos 5 deputados estaduais e 2 deputados federais. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O ex-senador Eunício Oliveira, jornalista Beto Almeida, se movimenta, mais a exemplo das lideranças partidárias de outras siglas que integram a base de apoio ao Palácio da Abolição, está na expectativa sobre o que o PDT decidirá nos próximos dias em relação ao nome escolhido para disputar o governo do estado. E tem também nesse meio uma pesquisa. Esses números são conhecidos, serão conhecidos publicamente, jornalista Beto Almeida, serão divulgados quando? Luciano de Oliveira, é bom que se diga o seguinte, que enquanto o grupo governista não der essa decisão final, não bater o martelo, como se diz, vai continuar essa questão de aliados de um e de outro dos pré-candidatos e se posicionando. A gente viu claramente aí esse posicionamento do ex-senador Eunício Oliveira, e disse, inclusive, que já deu um prazo, num acordo, numa conversa que ele teria tido com a governadora Isolda Sela, até o dia 10 de julho, ou seja, até domingo. Não vai sair essa decisão até domingo, isso é óbvio. E o Eunício disse que depois do dia 10 ele vai estar livre para decidir, Zeno, como o MDB vai se posicionar nessa questão. Aí vamos também para o outro lado do aliado, um aliado importante porque é o caso do prefeito de Caucaia, Vitor Valim, é o segundo maior colégio eleitoral do país. Vitor, é bom que se diga, foi eleito do Ceará, exatamente, do Ceará, perdão. Vitor Valim, é bom que se diga, foi eleito, Luciano, numa coligação de oposição à chapa governista, com apoio inclusive do capitão Wagner, em 2020. Só que Vitor se aproximou muito do governador Camilo Santana e reconhece que hoje é grato ao que tem recebido de apoio, de verba, de projetos para o município de Caucaia. Só que Vitor já deixou muito claro o posicionamento dele. É favorável à reeleição da governadora Isolda Sela. A pergunta que fica aqui e que todo mundo quer saber é o seguinte: se o nome a sair daí, Luciano, não for Isolda Sela, esse segundo maior colégio eleitoral vai cair nas mãos da oposição? Volta para o apoio ao capitão Wagner, porque capitão Wagner está acompanhando toda essa história. Vamos agora o que vai causar essa decisão. A pesquisa que foi anunciada pelo presidenciável Ciro Gomes já está pronta, Luciano, desde sexta-feira da semana passada. Já estava para ser divulgada na segunda-feira. Essa pesquisa até agora não foi, porque na realidade ela acabou criando muito mais cisânias, muito mais discussões do que se imaginaria. Então, na realidade, se vai sair ou não, eu às vezes fico me perguntando se vale a pena divulgar o resultado dessa pesquisa. Porque talvez os critérios já foram questionados. A própria governadora Isolda Sela fez esse questionamento. Ela considera que apenas o resultado da pesquisa não é um critério suficiente para definir essa questão, que é preciso ouvir outros lados, ouvir aliados. O PP de Zezinho Albuquerque já se manifestou e disse que considera que é preciso ouvir aliados. Nós tivemos aí uma verdadeira divisão de opiniões nesse contexto, que você me pergunta assim, será que sai hoje? Eu fico em dúvida se realmente vale a pena divulgar o resultado dessa pesquisa. E sobre as eleições de 2022, o Partido Liberal, sob a liderança do prefeito do município de Eusébio Acilon Gonçalves, realiza hoje, a partir das 18 horas, no Yacht Clube de Fortaleza, um evento denominado O Nordeste Sabe o que Quer.
é um convite para os militantes, filiados, pré-candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal pelo Partido Liberal. O prefeito Acilon Gonçalves, jornalista Beto Almeida, se distancia cada vez mais do governo do estado, dos irmãos Cid e Ciro Gomes, constrói o próprio caminho se aliando ao presidente Jair Bolsonaro e, como líder do PL, precisa seguir a orientação do Comando Nacional do partido. O PL também discute com a União Brasil a formação de uma aliança, tendo como candidato ao governo do estado o deputado federal Capitão Wagner, que espera também, que já deixou aberta a vaga de vice para o nome do PL ou mesmo do PSD de Domingos Filho. Essa decisão, esses rumos construídos pelo PL mostram aí, jornalista Beto Almeida, que Acilon Gonçalves, repito, está cada vez mais distante do Palácio da Abolição. Concordo, Luciano, está se afastando da base governista e colocando o PL cada vez mais próximo do bolsonarismo. Esse evento de hoje tem exatamente esse propósito, esse direcionamento. As principais lideranças do partido, do PL aqui no estado do Ceará, estão convidadas a participar, claro. E aí eu estou falando da bancada de deputado estadual, aqui o delegado Cavalcante, o André Fernandes, os vereadores, a doutora Silvana, o Jaziel, que é o deputado federal, os vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza que fazem a base do PL. Significa claramente o seguinte, que o prefeito do Eusébio, que comanda o Partido Liberal aqui no estado do Ceará, está sinalizando de que o partido, de fato, tem o seu posicionamento cada vez mais definido e mais esclarecedor desse posicionamento. Tanto é que havia até ontem uma expectativa de que, de surpresa, o encontro, para ganhar ainda mais volume e maior dimensão, poderia contar com a presença do próprio presidente Bolsonaro. Isso não deverá acontecer. No entanto, há expectativa, por exemplo, de que o filho 01, o senador Flávio, Bolsonaro, possa estar presente a este evento de hoje, às 18 horas, no Cais do Porto. E caso o próprio Flávio não esteja, Luciano, o vice-presidente, cotado para ser o vice-presidente do Bolsonaro, que ele próprio já anunciou, que é o general Braga Neto. Só que aí tem algumas indefinições ainda nessa questão do PL, que existe também expectativa se isso entra na pauta de hoje. Uma delas, o PL terá candidato próprio aqui no estado do Ceará, Luciano? Vai ter realmente um nome para disputar, como chegou a anunciar, o próprio Acilon chegou a anunciar como opção o do ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos, ou o PL vai aderir ao projeto de oposição do Capitão Wagner, como querem a maioria dos bolsonaristas ou parte deles aqui no estado do Ceará? Outro ponto, quem será o candidato ao Senado nessa chapa do PL? Também são nomes que estão aí apenas cotados, mas que não existe nenhum direcionamento, nenhum posicionamento. Então, são questões que vão ser colocadas hoje. Vamos acompanhar essa reunião no final da tarde e amanhã no Jornal Alerta Geral. Mais detalhes a você, jornalista Beto Almeida. Uma boa quarta-feira. Uma boa quarta-feira a todos. O Ceará, Brasil e mundo ligados no Jornal Alerta Geral. Alerta Geral.